Olá, tudo bom? Professora da Graziele de novo, mais uma vez para falar de avaliação de desempenho. É que esse assunto rende, viu? Isso aí dá muito o que falar. Inclusive é um bom tema para fazer TCC, viu? Se tivessem ideia, pensa nisso aí, tá? Bom, a gente falou nos vídeos passados, no primeiro vídeo deu uma introdução sobre a avaliação de desempenho, falou do que precisa, né? Aqueles 5 passos para fazer uma avaliação de desempenho bacana. Aí no segundo vídeo a gente falou sobre a questão da comissão da avaliação, da preparação para dar o feedback e do plano de ação focado aí em indicadores e metas factíveis, passíveis de realização por parte do empregado. E aí eu terminei o segundo vídeo falando de problemas que a gente pode encontrar com a avaliação de desempenho. A priori você pensa assim, problema, né? A própria avaliação já é um problema. Muitas vezes a gente enxerga desse jeito, né? A professora marcou uma prova, que problemão, né? Mas eu acho que a avaliação em si não é o problema. O problema está nos indivíduos que estão envolvidos nesse processo de avaliação. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem que focar muito essa questão da preparação para avaliação, porque não é um negocinho que você faz assim de qualquer jeito, né? Existe aí toda uma técnica para se desenvolver, para você aprender a falar, para você aprender a olhar para o outro, que é extremamente importante que seja executada, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente, né? Não é assim de qualquer jeito. E eu acho que quando a gente trata do outro, quando a gente trata do empregado, sempre tem que vir à nossa mente aquela coisa do como você gostaria de ser tratado, né? E a partir daí a gente tratar os outros dessa forma também, principalmente quando a gente fala de departamento de gestão de pessoas numa empresa. Agora, em relação à avaliação de desempenho, tem vários problemas aí que podem surgir, porque somos seres humanos, né? Então além de estarmos sujeitos ao erro, a gente também fica sujeito às nossas intempestividades, ou seja, coisas que vão acontecendo com a gente e afetam o nosso julgamento. Só que a gente tem que pensar que a gente está fazendo um julgamento sobre uma outra pessoa. Então, o que está acontecendo comigo, de repente, que afeta o meu julgamento, vai afetar a vida do outro. Então, ter consciência sobre isso é extremamente importante. Um dos principais problemas que a gente encontra na avaliação de desempenho é o que a gente chama de leniência. O que significa ser leniente? Significa que eu estou sendo muito brando na minha avaliação, que eu estou pegando muito leve na minha avaliação, né? Então, é como se eu tivesse assim, preciso avaliar o indivíduo, mas tá bom, vou avaliar assim, né, para ver o que dá, tal, mas não precisa pegar muito pesado não, né? Isso aí pode ter várias causas, pode ter de repente um sentido de proteção do indivíduo, né, em saber que se ele for mal avaliado, a política da empresa, sei lá, determina algumas coisas, e aí o supervisor ele fica muitas vezes tocado por isso e aí acaba pegando mais leve mesmo. E não é esse o objetivo, não é passando a mão que a gente resolve o problema das pessoas, né? Isso precisa ficar muito claro. Outro problema que a gente encontra na avaliação de desempenho é o que a gente chama de efeito halo. O que é efeito halo? É quando você vai olhar o desempenho do indivíduo, você vai olhar várias coisas. Você vai olhar a produtividade, a criatividade, o comprometimento, a proatividade, o nível de absenteísmo, ou seja, se o indivíduo falta muito no trabalho ou não. Você vai olhar várias coisas. E aí, quando que você aplica o efeito halo? Quando você pega uma dessas coisinhas que eu falei, por exemplo, absenteísmo, né? Eu vou lá e digo assim, o indivíduo não falta no trabalho. Então ele é nota 10. Aí eu coloco 10 em todos os outros quesitos. Então, eu estou dizendo assim, como se faltar, se estar presente no trabalho, não faltar ao trabalho, significa que ele é um bom funcionário. E não é assim, né? Então, ser um bom funcionário, ter bom desempenho nos outros
nas outras variáveis que a gente analisa, não está relacionada a comparecer ou não comparecer ao trabalho necessariamente. Pode estar associado, mas não um sendo causa do outro. Então, o efeito halo é quando a gente pega uma variação em um item e a gente replica para os outros itens como se fosse igual, e não é, né? É importante a gente fazer essa distinção. Então, ele é muito pontual, ele sempre vem ao trabalho, mas ele não é muito comprometido. É importante saber fazer essa distinção na avaliação de desempenho. Outra coisa bastante importante nesse processo de avaliação de desempenho é a gente avaliar a nossa posição em relação ao indivíduo. Por quê? Porque tem aí questões tanto pessoais ou interpessoais e questões políticas, inclusive, que afetam o nosso julgamento. Por que tem muita empresa que proíbe o relacionamento entre empregados? Né? Proíbe, por exemplo, que você tenha um casal, né, de pessoas trabalhando na mesma empresa ou trabalhando no mesmo setor. Porque, inevitavelmente, né, por mais que você seja profissional, você é ser humano e você é um só, né? Não tem, essa aqui é a Ana profissional, essa é a Ana mãe. Não, a Ana é uma só, né? E aí você, de repente, é casado com um indivíduo que trabalha ali com você, ou é casado com um indivíduo que é ali com você, e aí, sei lá, alguém vem, xinga, briga, bate, sei lá, o seu parceiro é injustiçado, e aí você vai ter essa dificuldade aí, né, para separar as coisas, digamos assim. Então, principalmente quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é chefe do marido ou chefe da esposa, sabe, alguma coisa assim. Então, essas questões aí pessoais, interpessoais, questões, posicionamentos dos indivíduos, né, principalmente esses posicionamentos políticos, não estou falando de partido político, mas posicionamento político mesmo. Como que ele enxerga uma coisa, como ele enxerga a outra, isso enviesa e pode causar problemas na avaliação de desempenho. Outra questão, aí eu acho que tem a ver também um pouco com o caráter das pessoas, né? Eu estava assistindo um programa esses dias e aí, uma competição dessas de culinária, aí a pessoa esqueceu de colocar um ingrediente no prato. E aí ela falou assim, eu não vou falar isso pra eles não, que senão eles já vão me dar um zero, né? Eles já vão me mal avaliar. E aí a pessoa não falou. Ela foi lá, entregou o prato, né? Aí os jurados comeram tal, e falaram, não sei o que, ficou bom, mas eu acho que tá meio pesado, uma coisa assim, né? E aí ela pegou e saiu, foi... E aí saiu pensando assim, se eles avaliaram, eles elogiaram e tal, né? Acho que vai dar certo. Só que aí chegou no final, tinha uma eliminação. E aí, justamente quem foi eliminado, essa pessoa que omitiu uma informação. Então, e isso eu acho que tem a ver com essas questões, né? Do quanto que a gente é sincero, aberto ou não com as pessoas. E omitir ou distorcer uma informação numa avaliação de desempenho é alguma coisa muito grave, porque é a vida da pessoa que está ali em jogo. Eu já falei isso várias vezes nos vídeos, mas tem que repetir, é a vida de uma outra pessoa que está ali. Então, tem que ser um negócio extremamente sério. E nesse mesmo sentido, eu acho que a gente precisa pensar em ter padrões de avaliação e não que para todo mundo tem que ser avaliado da mesma forma. Então, sabe aquela história de mesmos pesos e mesmas medidas? É isso. Não é para o Joãozinho eu vou pegar leve e para Mariazinha eu vou ferrar com ela. Não é isso, né? Não pode partir desse tipo de entendimento. Porque esse tipo de entendimento, de verdade, não contribui para o grande objetivo da avaliação de desempenho, que é olhar para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento da empresa. Beleza? Bom, eu espero que com essas breves explicações aí eu tenha te ajudado a melhor a entender sobre o tema. Qualquer coisa, me escreve, me manda sua dúvida e a gente vai se falando. Beleza? Então tá, um abração para você aí e bons estudos. Tchau, tchau.